Oi, vamos começar hoje com uma reflexão. Uma que vai um pouco na contramão da nossa necessidade de estar sempre falando, sempre explicando tudo. A gente vai mergulhar fundo no valor daquilo que não é dito. E acredite, existia um poder imenso para lá das palavras. E essa frase aqui, ela é o nosso ponto de partida. É um convite, né, para a gente pensar que talvez as coisas mais profundas que a gente sente, as experiências mais marcantes, elas podem existir muito antes da gente encontrar uma palavra para elas. E às vezes elas nem cabem em palavra nenhuma. Então, para a gente poder entender de verdade o valor do que não é dito, primeiro, a gente precisa dar uma olhada na cultura em que a gente vive. Essa cultura da comunicação, da explicitação. A nossa sociedade, de um modo geral, valoriza demais a clareza, né? Existe essa ideia de que falar é o que esclarece as coisas, que para organizar um sentimento a gente precisa dar um nome para ele. Basicamente, é como se a gente acreditasse que só quando algo é dito em voz alta é que ele se torna real de verdade. Mas será que é só isso mesmo? Será que essa visão dá conta de tudo? E aqui está o ponto-chave da nossa conversa. Claro que se expressar, que nomear as coisas tem o seu valor. Ninguém está negando isso, mas essa visão é limitada. O campo do sentido, do significado, ele é muito, mas muito maior do que aquilo que a gente consegue de fato colocar em palavras. Ok, então vamos virar a chave aqui. E se a gente pensasse no não dito não como uma falha, sabe? Não como um erro de comunicação, mas sim como um processo. Um processo super importante, essencial até. Olha só, essa distinção aqui é fundamental. O que não é dito não é necessariamente uma omissão, sabe? Não é um ato de esconder alguma coisa. Muitas vezes é o contrário, é um processo de maturação. Pensa num sentimento, numa ideia que ainda está se formando, que está crescendo ali dentro. E essa metáfora, nossa, ela é perfeita para ilustrar o risco disso tudo. Tentar colocar um sentimento em palavras antes da hora é exatamente como abrir uma fruta verde. O que a gente encontra? Algo que ainda não está pronto, que não está no ponto, que não desenvolveu todo o sabor, todo o potencial que poderia ter. Então, o processo é mais ou menos esse. A gente se apressa para dar um nome para algo que estamos sentindo. E com essa pressa, a gente acaba reduzindo a experiência toda, sabe? A gente pega algo super complexo e cola uma etiqueta simples ali. O resultado, a gente só encontra a forma imatura daquilo e acaba perdendo toda a riqueza do que aquilo poderia se tornar se tivesse tido mais tempo. E não é só um espaço para amadurecer, não. O silêncio tem outra função que é super fundamental. Ele protege. Pensa bem, nem tudo que a gente vive, que a gente entende, precisa ser jogado para o mundo na mesma hora. Algumas das nossas percepções mais delicadas, mais importantes, elas precisam de um tempinho de quietude. É nesse silêncio que elas ganham força, que elas se integram de verdade na gente, antes de serem compartilhadas. Isso tem nome, sabia? É o processo de elaboração. E olha, não é sobre fugir de conversas difíceis de jeito nenhum. É sobre reconhecer que o silêncio pode ser uma parte construtiva e muitas vezes indispensável desse processo todo de entender o que se passa. Bom, agora vamos levar essa ideia toda para o campo das nossas relações, porque é aí que o poder do não dito fica talvez ainda mais nítido, né? Vamos pensar em exemplos do dia a dia. Sabe aquele olhar que diz tudo? Que comunica uma compreensão que palavra nenhuma alcançaria? Ou aquela pausa no meio de uma conversa que tem mais peso que qualquer argumento? A força que tem a presença silenciosa de alguém quando a gente está mal? Ou até a sabedoria de não responder na hora, te dar um tempo? Tudo isso é um não dito em ação. E essa frase aqui, ela toca num ponto muito profundo sobre conexão humana. As relações mais fortes, mais de verdade, elas não são construídas só com o que é falado. Elas são construídas também nesse espaço seguro, esse silêncio confortável compartilhado, onde as pessoas sabem que não precisam preencher cada segundo com palavras. E tudo isso nos leva a um conceito final, que amarra todas essas ideias de um jeito bem poderoso: a sabedoria do silêncio. E talvez a verdadeira maturidade seja exatamente isso, né? Não é sobre ser o melhor orador, sobre ter sempre a resposta na ponta da língua, é sobre desenvolver a sensibilidade. A sensibilidade para perceber quando a palavra é realmente necessária e quando o silêncio já está dizendo tudo, já contém o suficiente. Então, a grande mensagem que fica dessa nossa reflexão é um convite mesmo, para a gente expandir a nossa forma de ver as coisas. O sentido, o significado, ele não mora só naquilo que a gente consegue expressar com palavras. Ele também mora ali, naquele espaço de quietude, naquele lugar cheio de potencial, naquilo que, por enquanto, está só amadurecendo dentro da gente. E para fechar, fica essa reflexão.
Num mundo que pressiona a gente o tempo todo para falar, para se explicar, para definir tudo, talvez valha a pena se perguntar: o que o silêncio nesse momento está dizendo? O que ele pode estar tentando amadurecer, ou proteger, ou comunicar de uma forma que as palavras ainda não conseguem?